Hello, my people. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. A nossa aula de hoje vai ser uma maratona dos tempos verbais. Eu vou ensinar aqui os principais tempos verbais, 8 tempos verbais em uma aula só. E espero que não seja um vídeo muito longo, mas se for, você vai assistir. Cada dia você assiste uma parte do vídeo. Eu vou deixar na descrição o tempo em que começa cada tempo verbal. Então, eu quero ver só o present continuous. Aí eu vou colocar na descrição em que momento do vídeo começa o present continuous e assim por diante. Então vamos lá. Maratona tempos verbais. A gente vai aprender os 8 tempos verbais, os principais, né, aqueles que são mais usados, né? Nós temos 12 tempos verbais ao total, né, no inglês, e a gente vai aprender os principais. Se você souber, se você dominar esses aqui, você já vai estar muito bem, já vai estar super fluente na língua, né? O primeiro tempo verbal que a gente vai falar é o simple present, né? A forma verbal dele, ó, eu peguei uma tabelinha aqui da internet só para mostrar para vocês, ó. A forma base dele é aquela que você tira o to do verbo, né? Por exemplo, o verbo começar, begin, né? Você conjugando ele, I begin, you begin, he begins, né? Então aqui está falando, ó, o S para a terceira pessoa do singular, que é o quê? O he, o she e o it, né? Ele, ela e o it, né? Aí depois a gente vai para o simple past. Simple past, se for verbo regular, você coloca o ed na frente. Se for irregular, você vai você vai usar aquela tabela que a gente falou. Tem um dos vídeos meus que fala dessa tabela aí do simple past, dos verbos irregulares, né? Que eu dou dicas de como memorizar essa tabela, uma tabela com mais de 100 verbos, né? Inclusive, eu que falo inglês há mais de 20 anos, não uso toda essa tabela, né? Eu devo conhecer ali dessa tabela uns 100 verbos. Deve ter uns 20 ali, eu não contei, mas deve ter uns 20 ali que eu nem sei a tradução, né? Por quê? Porque não usa, né? É a mesma coisa no português. Tem muitas palavras que você não conhece no português porque você não usa. Aí depois a gente vai falar do future, simple future, que é aquele do will, né? É o nosso futuro do presente, né? Eu irei, eu começarei, eu comerei, né? É esse tipo de futuro. Tem o present continuous, né? Que você vai usar o verbo to be, né? E mais o verbo principal no gerúndio. Por exemplo, eu estou, você usa ele para descrever ações que estão ocorrendo no momento ou um futuro próximo, né? A gente vai falar mais detalhadamente ao longo do vídeo. Vamos nos ater à fórmula. Passado contínuo. Passado contínuo, se o presente contínuo é o verbo to be no presente e mais o verbo principal no gerúndio, o passado contínuo é o verbo to be no passado mais o verbo principal no gerúndio. Então vamos a um exemplo. Eu estou falando, né? Presente contínuo. Passado contínuo, eu estava falando. Eu estava falando. E o futuro contínuo é eu estarei falando. É bem simples. Eu estou falando, presente contínuo. Eu estava falando, passado contínuo. Eu estarei falando, futuro contínuo. Então todo o tempo verbal, ó, nós temos o presente, passado e futuro, né? Aí tem a forma simples,
né, que é o Simple Present, Simple Past, Simple Future. Tem a forma contínua, Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous. E tem a forma perfeita, presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito. E tem a forma perfeito contínuo, que eu nem vou abordar porque não é muito usado, né? Eu posso abordar isso em outro vídeo, mas a intenção dos meus vídeos é dar uma praticidade, né? Evitar informações que você não vai usar muito, né? O objetivo aqui é aprender inglês e para você usar e entender no seu dia a dia. Então vamos ao primeiro tempo verbal aqui, ó. Eu fiz uma tabelinha e dei um exemplo, né? O que você vai fazer? Você vai substituir de um verbo para o outro, ó. Por exemplo, simple present, aqui, ó, você vai falar I study every day. I study every day. Eu estudo todos os dias, né? Ah, mas eu sei falar, eu estudo todos os dias, mas eu não sei falar. Eu bebo água todos os dias. É só substituir. Você vai tirar o study e vai colocar drink water. Drink water. I drink water every day. Muito simples, é só substituir. Ah, mas eu não sei como falar beber. Eu não sei falar beber. Vai no dicionário, vai no Google e pesquisa, né? Você precisa buscar o seu conhecimento, você precisa tomar o controle do seu inglês. Então vamos lá, simple present. I study every day. Every day dá uma ideia de quê? De rotina, de hábito. Então é nessas situações que a gente vai usar o simple present, né? Para hábitos, rotinas, informações pessoais, né? I I eat rice every day. Eu como arroz todos os dias. É um hábito, né? E na negativa você vai usar o don't. Don't para I, you, we e they. I don't study every day. You don't study every day. Né? Para quem está acompanhando, eu estou aqui nessa linha. I don't study every day. You don't study every day. He doesn't study every day. We don't study every day. E perguntar: Do I study every day? Eu estudo todos os dias, né? Do you study every day? Você estuda todos os dias? Né? Do you study every day? You should. You should study every day. Você deveria estudar todos os dias. You should. Então, é mais ou menos isso. Então, o verbo auxiliar, né? Cada tempo verbal tem o seu verbo auxiliar. E o auxiliar do presente simples é o do ou então o does, se for terceira pessoa. E ele só é usado na negativa, né? E outro detalhe importante: quando você usa o verbo auxiliar, você não vai conjugar o verbo principal, né? Então, I don't, por exemplo, ó, I study, you study, he studies, né? Você vai conjugar o verbo na terceira pessoa, como a gente viu lá na tabelinha lá em cima, né? Então, na afirmativa você conjuga, no simple present, né? Na afirmativa você conjuga. Já na negativa, vamos lá, o exemplo, ó. I don't study, normal. You don't study, he doesn't study. Você não vai falar he doesn't studies, igual você falou na afirmativa. Não. Você já está conjugando o verbo auxiliar, né? Então, é o verbo auxiliar que é conjugado, não é o verbo principal na negativa e interrogativa, ok? Então, vamos passar para o segundo tempo verbal, que costuma ser ensinado nessa ordem na maioria dos cursos de inglês. Present Continuous. Então, se o Simple Present é para rotina, o Present Continuous é o que está acontecendo agora, no momento,
mas também nós usamos ele para um futuro próximo, né? Vamos nos ater à fórmula aqui. I am studying now. Eu estou estudando agora. Segunda pessoa, you are studying now. Terceira pessoa, he is studying now. Ó, tá? Percebe que eu estou conjugando o verbo auxiliar. O verbo principal, studying, permanece para todas as pessoas, né? They are studying now. E para negativa é só colocar o not na frente do verbo to be. I am not studying now. Eu não estou estudando agora, né? Para interrogativa, você vai jogar o verbo to be antes do sujeito, né? Mesma coisa aqui, ó, no simple present, jogou o auxiliar para fazer pergunta, começa a pergunta com o verbo auxiliar. Ó, do I, do you speak English? Né? Isso é clássico, né? Do you speak English? No, I don't speak English. Yes, I speak English. Tá vendo? A afirmativa não usa auxiliar. Né? Tem alguns casos específicos, né? Deixando bem claro. Alguns casos específicos você vai usar o auxiliar na afirmativa, mas isso é para quando você quer enfatizar uma situação. I do speak English. Né? Se alguém chegar para você e falar, you don't speak English. Aí você vai falar, no, I do speak English. Eu realmente falo inglês. I do speak English. Eu sim falo inglês. Né? Então, para enfatizar uma informação, você pode usar o auxiliar na afirmativa. Mas vamos continuar a aula. O que eu quero que vocês percebam aqui? Todos os tempos verbais, você vai começar a interrogativa com o verbo auxiliar. O verbo auxiliar do presente contínuo é o to be. Ó, am I studying now? Are you studying now? Is he studying now? Ok? Simple past. I studied yesterday. Eu estudei ontem. Ó, tá vendo? Já percebe aí que o simple past é o que aconteceu no passado e terminou no passado. É uma ação que você fez no passado e ficou no passado. Ela já não faz mais parte do presente. Então, eu estudei ontem. É o que você fez ontem. Né? I studied yesterday. Ontem, semana passada, ano passado, mês passado, tudo alguma coisa passado, ou então no ano de, ou então atrás, né? I was born 30 years ago. I was born 30 years ago. Então, ago é uma palavra que indica que você deve usar o simple past. Yesterday também. Last alguma coisa. Last night. Last week. Last year. Né? Todos esses advérbios aí de tempo indicam que você deve usar o simple past, né? Para verbo auxiliar, você vai conjugar o simple past, vai colocar o ed no final do verbo, assim, de forma genérica, né? Você vai colocar o ed no final do verbo para verbos regulares e para verbos irregulares tem aquela tabelinha que eu já tenho uma aula no meu canal falando disso. Né? Vai atrás dessa tabelinha aí. Então, I studied yesterday. Ó. Olha a diferença dele para o simple present. I study every day. I studied yesterday. I studied yesterday. Não vai falar studied. Studied. Não, tem uma pronúncia correta desse ed. Né? I studied yesterday. Se no simple present o auxiliar é don't, no simple past o auxiliar é didn't, que é did not, né? I didn't study yesterday. Ó, percebe que você não vai conjugar o verbo principal. Olha só. I didn't study yesterday. Não vai falar I didn't studied yesterday. Tá errado.
você só conjuga o auxiliar. Mesma coisa aqui na interrogativa, você só conjuga o auxiliar. Did I study yesterday? Eu estudei ontem? Não estou lembrado mais, eu estudei ontem? Né? Did you study yesterday? Você estudou ontem? Did he study yesterday? O Simple Past ele é até mais fácil do que o Simple Present. Por quê? Você não precisa se preocupar com terceira pessoa. É tudo igual. É tudo na afirmativa. Você vai conjugar o verbo no passado. Na negativa é didn't. É todo mundo didn't. Né? I didn't, you didn't, he didn't, we didn't. E o verbo principal normal, na forma original dele. E na interrogativa também. É did I, did you, did he, did she, did we, did they. Né? E o study na forma original. O verbo principal na forma original. Did you travel last vacation? Did you travel on your last vacation? Você viajou nas suas últimas férias? Where did you travel? Where did you travel to? Para onde você viajou? Né? Então, assim a gente termina o Simple Past, né? É uma aula bem corrida, né? É uma aula para quem já teve um primeiro contato com os tempos verbais. E o propósito dessa aula é você revisar. I'm sorry. O propósito dessa aula é você revisar e comparar um tempo verbal com outro. O melhor jeito de você não se confundir nos tempos verbais é comparando um com o outro. Alright? Qual que é o próximo? Simple future. Moleza. Só colocar o will na frente do verbo. I will study tomorrow. Eu estudarei amanhã. Tomorrow ou qualquer palavra que indica futuro. Por exemplo, próximo, né? Next week, next year, next alguma coisa. Tudo que indicar futuro. Tonight pode ser futuro. Por exemplo, agora eu estou de dia. Né? I will go to the cinema tonight. Né? E o negativo é I will not study tomorrow. I will not study tomorrow. Esse will not, vocês muitas vezes vão ouvir I won't study tomorrow. Vai escrever assim, ó. Won't. I won't study tomorrow. Esse won't é will not. Então não se espante com isso, ok? Eu vou deixar o will not aqui para vocês perceberem a estrutura. I will not study tomorrow. I will not travel next vacation. I will not travel next vacation because I don't have money. I don't have money. Okay? Will I study tomorrow? Eu vou estudar amanhã? Will I study tomorrow? Will you study tomorrow? Não vai falar will I. Não, é will I. Você vai emendar, já se acostumem com isso. No inglês, olha, repare aqui, ó. Vogal, uma palavra termina com vogal, a outra começa com consoante. Você transforma isso numa palavra só, will I. Will I study? Will I study? Uma palavra só, will I study tomorrow? Né? Então, você vai emendar, quando isso acontecer, você vai emendar a palavra. E você não só você vai emendar a palavra, mas você já treina o seu ouvido para entender. Quando você ouvir will I study, você já vai entender que existem
que estão emendando palavras aí, né? Por quê? Muitas vezes acontece assim, você aprende will I study, né? Aqueles audiobook, áudio que você recebe do seu curso de inglês. Will I study tomorrow, né? Aí você sabe o que que é will, você sabe o que que é I, você sabe o que que é study, mas você, na hora do vamos ver, você não entende. Will I study? Por quê? Porque você nunca falaram isso para você, que vogal e consoante emenda tudo. E não é só no inglês, não. No português também emenda. Né? Nem vou dar exemplo aqui agora, porque não vem ao caso. Né? Will I study? Will I study tomorrow? Will you study tomorrow? Will you travel next vacation? Ok? Muito fácil o futuro simples. Só colocar o will na frente antes do verbo. O will not se for negativo e começar a interrogativa com will. Ok? Vamos para passado contínuo. Passado contínuo, se presente contínuo é o que eu estou fazendo agora, no momento, passado contínuo é o que você estava fazendo ontem, tal horário, né? Um horário específico do passado, um tempo específico do passado, né? Eu coloquei aqui só yesterday, mas poderia ser yesterday at noon, yesterday at midday, ontem ao meio-dia. O que você estava fazendo ontem ao meio-dia? Você imagina, eu sempre imagino aqueles filmes policiais, o delegado entrevistando, interrogando o suspeito, né? O que que você, o que que você estava fazendo ontem ao meio-dia? Onde você estava, né? Tal horário, né? É quase que um interrogatório, né? Ah, aí você vem com o seu álibi. Não, I was studying yesterday. I was studying yesterday at noon, né? I was studying yesterday at noon at home, né? Então eu estava em casa estudando. Então eu não posso, eu não sou o assassino. Eu tava em casa estudando nesse horário. I was studying yesterday. Eu estava estudando. Se o presente contínuo é eu estou estudando, o passado contínuo eu estava estudando. Não tem muito segredo, né? E eu não estava. I wasn't. I wasn't studying yesterday. Eu não estava estudando ontem, né? É was e were, tá? O passado do verbo to be é was e were. Então, olha só. Vamos usar were aqui. You, né? You, you weren't. You weren't. Weren't é were not, ok? You were not studying yesterday. You were not studying yesterday. Ó, o delegado te pegou na mentira. Você falou que estava estudando e ele falou: No, you were not studying yesterday. You were not studying yesterday. Né? Então, o was você vai usar para I, he, she, it. E o were para os demais. You, we e they, ok? Vamos desfazer aqui e deixar o mesmo. E na interrogativa, a mesma coisa. Você vai começar a interrogativa com o auxiliar. O auxiliar, nesse caso aqui, é o verbo to be no passado. Was I studying yesterday? Eu estava estudando ontem. Were you studying yesterday? Were you studying yesterday? Você estava estudando ontem? Fácil. Passado perfeito. Passado perfeito
é aquele tempo verbal, é o passado do passado. Ele indica que uma ação no passado aconteceu antes de outra ação no passado, né? Ele geralmente é usado junto com o simple past. Ele tem uma relação muito próxima com o simple past. Por quê? Ele 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 é usado para indicar uma sequência de ações, para indicar que uma ação aconteceu antes de outra ação no passado, né? É a ordem dos acontecimentos. Então vamos ver aqui. Hoje, né, eu acabei de voltar do parque, levei minhas filhas no parque, beleza. Então, ó, eu fui ao parque, né? Eu fui ao parque. Passado, né? Hoje eu fui ao parque, é passado. Mas existe algo que eu fiz antes de ir ao parque, né? Que é o quê? Tomar café da manhã, né? Então, o passado perfeito é eu tinha tomado café da manhã antes de ir ao parque. Ó, então, ir ao parque é passado. E uma coisa que aconteceu antes dela, tomar café da manhã. Então, eu tinha tomado café da manhã, né? Então, é o verbo ter no passado e mais o verbo principal no particípio, ó, tomado café, né? Quando eu dei essa aula aqui para os meus alunos, então, ó, a aula começou, né? A aula começou há alguns minutos atrás. Então, o começar da aula já é passado, porque a aula já começou. E o que aconteceu antes da aula? O que aconteceu antes da aula por exemplo, eu liguei o computador, né? Então, para a aula ter começado, eu fiz outra coisa antes. Eu tinha ligado o computador antes da aula ter começado, antes da aula começar, né? Então, ó, vou até mudar aqui. I had uh, I had turned on. I had turned on my computer. Eu vou escolher um verbo diferente aqui. O verbo abrir. Eu abri o meu laptop. Né? I had opened. I had opened my computer. Ó, esse verbo aqui você percebe, ó, particípio passado. Eu tinha aberto o meu computador antes de começar a aula. Comecei a aula é passado. Mas o que eu fiz antes disso? Eu abri o computador. Eu tinha aberto o computador antes da aula começar. Né? Eu tinha aberto. No português, a gente chama esse tempo verbal de passado mais que perfeito. Né? Eu abrira o computador antes da aula começar. É o passado mais que perfeito. A gente não usa muito, a gente usa essa estrutura aqui, ó. Nós, os meros mortais do português, a gente não usa muito esse passado mais que perfeito. Talvez lá no sul do Brasil se usa mais. Então a gente fala, eu tinha aberto o computador antes de começar a aula. Então, ó, ele tem uma ligação estreita com o simple past. Ó, the class started. The class started. A aula começou. Né? E
você pode começar a sua frase também, depois eu vou explicar isso mais para frente. A aula começou depois, né? Aí você não, se você começar a sua frase com o simple past, você vai ter que usar depois, né? Depois que eu tinha aberto o meu computador. E assim por diante. Então vamos fazer aqui. Né? Opa, apaguei demais aqui. Então, ó, voltando aqui para o Past Perfect, né? Eu tinha estudado antes da aula começar. Então, os meus alunos, eles estudam antes da aula começar, né? Para quando a aula começar, você está preparado, né? I had studied before the class started, né? E eu não tinha estudado aqueles alunos, os maus alunos, né? I hadn't studied before the class started. I hadn't studied. Eu não tinha estudado antes da aula começar. E como é que ficaria a interrogativa disso aqui? Vamos fazer uma barra aqui. Barra. Como eu já falei, todo interrogativa começa com o verbo auxiliar. Qual que é o auxiliar do past perfect? É o had. Had I studied? Had I studied before the class started? Eu tinha estudado antes da aula começar? Eu tinha estudado antes da aula começar? Ou você tinha estudado antes da aula começar? Had you studied before the class started? Ok? Presente perfeito. Presente perfeito, eu vou fazer um vídeo específico dele, mas a fórmula a gente já pode falar nesse vídeo. Ó, I have drunk tequila. Né? I have drunk tequila. Eu já bebi tequila. Né? I have tried tequila. Eu já provei tequila. Eu nunca provei tequila. I haven't drunk tequila. I haven't drunk tequila. Eu nunca bebi tequila. Né? Have I drunk tequila? Have I drunk tequila? Eu já bebi tequila? Né? Have you drunk tequila? Have you drunk tequila? Você já bebeu tequila? Have you drunk, sei lá, outra bebida exótica que existe? Sei lá, então ó, o present perfect é essa fórmula, é o have. Se o passado perfeito é had, o presente perfeito é have ou has, né? I have drunk tequila, you have drunk tequila, he has drunk tequila, né? Eu tenho bebido tequila, você tem bebido tequila, ele tem bebido tequila, nós temos bebido tequila, né? Agora, eu não tenho bebido tequila, né? I haven't drunk tequila. Eu nunca provei, eu nunca bebi tequila, né? Não beba tequila. E a interrogativa, mesma coisa. Vamos começar ela com o verbo auxiliar, né? Aqui você já tem que se preocupar com terceira pessoa. I have, you have, he has, she has. E tem o particípio. O particípio, como eu já falei, é aquela terceira coluna da tabela. Vai lá no outro vídeo e vê essa tabelinha. Ok? E tem o futuro contínuo. Futuro contínuo. É o que você estará fazendo.
que você estará fazendo amanhã a essa hora? Né? O que você estará fazendo amanhã a essa hora? Então, futuro contínuo. Né? O que você estará fazendo. O futuro simples é o que você fará. Mas o futuro contínuo é o que você estará fazendo. Toda forma contínua de tempo verbal vai ter o verbo to be. Se for presente contínuo, verbo to be no presente. Se for passado contínuo, verbo to be no passado. Se for futuro contínuo, verbo to be no futuro. Ok? Já que a gente está falando de verbo to be, verbo to be nos tempos verbais, né? Então, vamos lá. Verbo to be no simple present, I am happy, eu estou feliz, né? You are happy, you are happy. Você está feliz. He is happy. Ele está feliz. Então, as formas no presente é am, are e is. Né? No passado, é was, I was happy, you were happy. Não estou nem pondo o advérbio de tempo aqui para não perder tempo. O que importa aqui é o verbo to be. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were, ok? Isso é no simple past. Presente contínuo, o verbo to be no presente contínuo. É possível também, ó. Eu estou sendo feliz. É lógico que a gente está forçando aqui os exemplos, mas é para você ver que o verbo to be também vai para o gerúndio, ó. É só colocar o ing na frente do verbo. Eu estou sendo feliz. Eu estou sendo feliz. Né? Eu estou sendo feliz hoje. Eu estou sendo feliz agora. Né? Você deve decidir ser feliz. Você está sendo feliz? Are you being happy? Are you being happy now? Você está sendo feliz agora? Ok? Então, essa é a forma do presente contínuo. I am being happy. You are being happy. He is being happy. Não vai confundir esse being com been. Vou escrever aqui bem longe. Been. Esse been é o verbo to be no particípio. Ele não é sendo, ele é sido ou estado. Ok? Então já vou apagar aqui para você não confundir. Apagou. Delete. Delete. Futuro do verbo to be é will be. I will be happy. I will be happy forever. I will be happy forever. Serei feliz para sempre. Happily ever after. Você vê muito isso em história, contos de fada, né? Eles viveram felizes para sempre. Happily ever after. Né? Então, futuro simples, will be. I will be happy. Eu serei feliz. Passado contínuo. Se o presente contínuo é eu estou sendo feliz, passado contínuo é eu estava sendo feliz. Eu estava sendo feliz, mas algo aconteceu que mudou isso. Né? Passado perfeito. Eu tinha sido feliz. Eu tinha sido feliz. Né? Então, o passado perfeito é o had mais o particípio. Então, agora aqui não é being, é been. Being, esse aqui é being e esse aqui é been. I had been happy. Been. I had been happy. I had been happy before I was sad.
Eu tinha sido, eu tinha sido feliz, eu tinha estado feliz antes de ficar triste. E presente perfeito, eu tenho estado feliz. Eu tenho estado feliz ultimamente. I have been happy lately. I have been happy lately. Então, recapitulando aqui, ó, to be na forma base, né? To be. Aí o presente, am, is e are. I am, you are, he is, it is, we are, they are. Passado, was e were. I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. E particípio, been, né? Been é o sido ou estado. E o gerúndio, being, ok? Então esse é o resumo dos tempos verbais, né? Eu vou parar o vídeo por aqui. Na próxima aula eu vou continuar dando uma ênfase aqui no passado perfeito e no passado contínuo, ok? Então, te vejo na próxima aula. Bye, bye.